não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E é isso que nós temos que buscar na paixão pelo conhecimento. Né? Então, quando você coloca uma pergunta, observa uma situação, chega um ponto em que você diz, pô, eu estou entendendo mesmo. Eu estou vendo a coisa com clareza. Mesmo que eu não consiga explicar, mesmo que eu não consiga convencer ninguém, isso não importa. Mas também, desta paixão pelo conhecimento, pode surgir a paixão pela sua expressão verbal, artística, de algum modo que seja. Então, outro dia eu estava contando o seguinte, que quando eu terminei de escrever O Jardim das Aflições, eu fiquei tão contente de ter conseguido fechar aquela obra tão bem construidinha e tal, que a obra só tinha 3 leitores, que era eu mesmo, o Bruno Tolentino e a Roxane. Eu falei, mas se ninguém mais lê, não tem importância. Eu consegui fazer. Então, as pessoas, alguém disse, mas isso é falta de ambição. Eu falei, escuta, mas existe ambição maior do que de você criar uma obra perfeita, mesmo que ninguém a testemunhe? Não existe vitória interior maior do que essa. Não é isso? Então, se você estudar a vida de Flaubert, vê assim, a obsessão da perfeição formal que ele tinha com a linguagem, tá certo? E você não vai ver em nenhum momento Flaubert muito preocupado com o sucesso das edições dos seus livros. Não, porque ele estava tendo... A ambição dele era essa, fazer a coisa perfeita. Se vão ler ou não ler, esse é outro problema. Na verdade, em vez de conseguir um grande sucesso, o que ele conseguiu foi um processo por imoralidade, como Madame Bovary. É totalmente injusto, evidentemente. Mas, então, esta ideia, vamos dizer, da arte literária como algo que tem em si mesmo um valor moral e um valor psicológico, isso é uma coisa que demorou para se formar no Ocidente. Você vê que ela chega no seu auge no século XIX e depois vai se perdendo. A partir da hora em que as universidades assambarcam a profissão literária, como aconteceu nos Estados Unidos, perde a consciência literária, foi para o brejo, e surge a consciência profissional, consciência de carreira profissional. Né? Eu conheci o sujeito, um escritor brasileiro, ele já tinha planejado todos os seus livros. Preciso produzir um livro de tanto em tanto tempo, assim, vai vender tanto e tal. Falei, bom, então acabou, não tem mais arte literária nenhuma. Quer dizer, todo o lado interior da elaboração foi para o brejo. E se nós não restaurarmos isto na produção escrita brasileira, nós estamos liquidados. E não adianta você se reunir em movimentos políticos, porque a política é a superfície, é a espuma da sociedade. Não é nada mais do que isso. Né? Quando nós dizemos democracia representativa, quer dizer que os caras estão lá representando alguma outra coisa. Eles não são a coisa, eles são os representantes, meu Deus do céu. É isso? Eu recomendei já muito um livro escrito por um autor, aliás, esquerdista americano, que é o Wright Mills, o sociólogo Wright Mills, o livro A Elite do Poder, onde ele faz essa pergunta nos anos 60, quem manda mesmo nesta coisa? E ele vai descobrir 1000 estruturas de poder que não tem nada a ver com a política. Tá certo? Chega-se até as amantes dos políticos. Você acha que elas não mandam nem um pouco? Ou as mulheres dos políticos? Ou o clube que os juízes frequentam? Ou a loja maçônica onde ele está?
cujos membros ninguém nunca vai saber. Com certeza, né, a loja maçônica tem mais peso na cabeça dele do que o partido dele. Então, é por isso que quando começaram com o negócio do impeachment da Dilma, eu não me entusiasmei muito, porque eu falei, mas isso aí é só superfície. Você vê, esse pessoal comunista e pró-comunista levou 50 anos criando uma estrutura de poder que vem do fundo da sociedade. Eles começaram assim, com as sociedades amigos de bairro, com os sindicatos, com a igreja, com a escola, com os consultórios de psicologia clínica. Né? O nego vai lá, estou obrigado com a minha mulher e tal, o psicólogo já tratava de mudar a cabeça do cara, não que ele vai inocular ideias políticas, não, mas vai inocular atitudes humanas que são favoráveis a determinadas correntes políticas. Né? Então, construiu desde baixo. Agora você chega e você tira um presidente da República e você acha que você mudou tudo. Você não mudou nada. E no caso brasileiro, nós chegamos, vamos dizer, a um ponto de inconsciência que eu nunca vi no mundo. Esse episódio que aconteceu no Pernambuco, por exemplo, os caras retiraram os seus filmes do festival em protesto contra um filme que eles não viram. Né? Eles não viram o filme, eles estão imaginando que o filme é o quê? Uma apologia do movimento do impeachment, apologia do golpe. Né? Não tem nada a ver com isso, absolutamente. Né? Mas o que me espantou foi o seguinte: os 7 filmes que eles retiraram são curtas-metragens. Ninguém vai no cinema para ver um curta-metragem. Portanto, um festival é uma das raríssimas oportunidades que o sujeito tem de que o seu curta-metragem seja assistido por alguém. E ele vai e retira em protesto contra um outro. Mas você não está me fazendo mal nenhum, você está fazendo mal só a você. Daí eu pergunto, como é possível uma pessoa não perceber isto? Note, isso não é um problema político, isso é um problema de inconsciência, isso é um problema de psicopatologia gravíssimo. Chegamos neste ponto. E pessoas que têm este nível de consciência são as que estão propondo e votando leis, tomando decisões judiciais e assim por dentro. Até onde vai terminar isso? Quer dizer, como é que o país pode sobreviver a uma coisa dessa? Se você pegar essa nova lei de imigração que eles estão fazendo aí, digo, olha, você para pensar o seguinte: o que são 200 milhões de chineses na China? Não são nada. Né? São menos de 10% da população. Os chineses quiser mandar 200 milhões de chineses para o Brasil, é uma facilidade, é vantagem para eles. 200 milhões de chineses ocupam o território nacional em 3 meses e pronto, acabou o Brasil, virou um país chinês. Integrou na cultura chinesa. A propósito disto, eu queria lembrar um tema que é tratado nesses livros que eu mencionei, mas tratado sempre com um viés grupal, partidário, que deforma a coisa. Não deforma totalmente, aquilo que eles dizem de verdade continua sendo verdade. Tá certo? Mas o que está acontecendo no mundo é a maior operação de genocídio cultural que já se viu na história. O que é você fazer as pessoas se envergonharem da sua cultura e se prosternarem perante uma cultura estrangeira? Isso é a definição do genocídio cultural. E isso está sendo aplicado em todo o Ocidente. E é curioso que ninguém deu até hoje o nome de genocídio cultural a esse fenômeno que, sem dúvida, é um genocídio cultural. De como é que não percebem isto? Por que se apegam, vamos dizer, a detalhes, tá certo? Geralmente detalhes materiais que chocam as suas emoções habituais. Por exemplo, quando a gente vê um monte de gente discutindo movimento gaysista, ou feminista, ou abortista, etc., do ponto de vista da moral cristã. Eu digo, isso aí é não fazer absolutamente nada. Você se opor a essas coisas em nome da moral cristã é a mesma coisa que você criticar o roubo em nome do direito à propriedade. O que você fez? Absolutamente nada, porque, por definição, o roubo atenta contra a propriedade privada. Então você diz, não, esse cara está atentando contra a propriedade privada, você só trocou o nome. Então, o que é preciso fazer
e que, sobretudo no Brasil, você não vê ninguém preocupado com isso. É você identificar quais são os procedimentos de manipulação da mente humana e de engenharia social que estão por baixo destes movimentos. É isto que interessa. O conteúdo dos movimentos pouco interessa, meu filho. Você vê, se esse pessoal globalista promove ao mesmo tempo movimento gay e islamismo, que são coisas completamente contraditórias, é porque o conteúdo de um e de outro me interessa. O que interessa é uma coisa mais profunda que está embaixo. Então, o que interessa é, assim, por baixo de tudo isso aí, você vê um conjunto de procedimentos monstruosamente eficazes de desorganização da mente humana. De fazer com que as pessoas percam todo o contato com o seu verbo mentes e com as suas intuições sensíveis mais diretas. Eu não consigo mais dizer o que estão vendo, não consigo dizer o que estão sentindo, só consigo dizer o que os outros querem que elas digam. Ou seja, é toda uma linguagem de chavões que vai se superpondo à expressão pessoal, até o ponto de que esta se torna inviável, impossível. E o sujeito pega um chavão que diz algo que ele nunca viu, algo que ele não sente, e algo que ele nem poderia sentir, e ele se apega àquela fórmula verbal como se fosse a palavra de Deus, como se fosse a própria realidade. Às vezes, você pode expressar esse fenômeno de maneiras que pareçam até cômicas, mas que não tem nada de cômicas. Quando você vê isso que aconteceu em Pernambuco, de quantas vezes eu, por discutir com certas pessoas e provar meticulosamente que ela está errada, não fui chamado de autoritário. Ele não aceita a opinião contrária. Eu digo, não, aceitei para discuti-la. Então, isso é autoritário. Mas você proibir a circulação da outra opinião é o puro Estado de Direito, é o puro exercício da democracia. O que é isso? Isso é loucura, evidentemente. Isso não é um problema político. O sujeito diz isso, ele está louco mesmo, clinicamente louco. Quer dizer, perdeu todo o contato com o seu aparato de percepção, com o seu verbo mentes, e só é capaz de repetir chavões, mesmo quando esse chavões diz o contrário do que ele está vendo. Por que ninguém avisou esse menino de Pernambuco? Fala, peraí, vocês, na verdade, vocês estão dando plateia para o Jardim das Aflições e tirando a sua própria. É isso que vocês estão fazendo. Não é isso? Dizer isso é contra eles? Fala, não. Um amigo deles deveria dizer isso, mas eles têm algum amigo capaz de avisá-los disso? Não, o amigo também não percebe. Quando você vê todas as reações que a turma petista teve ao impeachment da Dilma, até hoje eu não vi um petista que entendesse o que aconteceu. Eu já expliquei para eles o que aconteceu. Mesmo depois de explicado, eles continuam não entendendo. Eu digo, olha, se você quer derrubar o estamento burocrático, você não pode se transformar nele. Você tem que fazer outra coisa. Você tem que continuar a combatê-lo desde fora e a regimentar o povo, criar uma militância popular. Vocês, em vez de criar uma militância popular, o que vocês querem? Vocês criaram uma pleiade de protegidos aos quais vocês dão dinheiro. Então, vocês criaram uma casta privilegiada. Veja, quem não sabe que comunidades gays, comunidades feministas, comunidades negristas, comunidades islâmicas, etc., tem todas as vantagens, tem toda a proteção governamental em todos os países do Ocidente. E quem quer que diga contra eles, já é chamado de xenofóbico, de homofóbico, de racista, de nazista, de fascista, etc. Isso está na cara, está acontecendo todo dia. Escutem, você ainda acredita que essas minorias são discriminadas? Não, meu filho, o poder está na mão das minorias ativas. Elas são o establishment. E o resto? O resto é o povão, que está por baixo. Então, o regime mudou e vocês irão percebendo. Ainda continuam expressando a coisa com a linguagem que a mídia lhes ensinou, que os políticos lhes ensinaram, que é uma linguagem não para expressar o que você vê, mas para substituir o que você vê. Então, entender esse processo
É claro que é uma questão de salvação nacional e até de salvação da humanidade. Mas, para aqueles que querem ser estudiosos, intelectuais, escritores, etc., etc., é uma questão de sobrevivência. Porque o único instrumento que você tem é a sua capacidade intuitiva, a sua inteligência, a sua consciência. E isso é tudo que você tem. Tá? Se você deixa jogar fora isso, acabou, meu filho. Você vai virar mais um Leandro Espiritual, mais um desses camaradas que só falam. É a indústria de chavão, pô. Né? Não que eu tenha algo contra os caras, mas eu não tenho nada contra eles, porque eles não dizem absolutamente nada. Tudo que dizem é chavão repetido. Chavão que aprendeu aonde? Na mídia. Né? E o pior é que existe a crítica da mídia 100% invertida. Se você pegar tudo que o Noam Chomsky fala sobre a mídia, tudo que ele diz é verdade, só que o sujeito da frase está trocado. Porque quem está fazendo tudo isso são eles mesmos, não são os outros. Né? Então, olha, em muitos países do Ocidente, você desafiar qualquer desses grupos, você não é desafiar, você contrariar qualquer desses grupos, pode expor você, vamos dizer, à exclusão, à discriminação, à execração pública, a processo criminal e à cadeia. Em todo o Ocidente isso está assim. E você ainda acredita que você está no antigo regime e que essas comunidades são minorias discriminadas. Não existe minoria discriminada, hoje só existe a maioria discriminada. E a discriminação da maioria é um processo de genocídio cultural. É fazer com que você, no começo, você se envergonhe da sua cultura e depois você perca toda a conexão com ela. Você já absorveu a cultura adversária e você se entende nos termos dela. Eu lendo esse livro maravilhoso do William Faulkner, Light in August, e tem vários episódios ali que são sobre o racismo no Sul, logo depois da Guerra Civil. Né? Mas você vê que já ali havia já em circulação a teoria da culpabilidade universal da raça branca. Já naquele tempo tinha gente teorizando isto. Claro que naquele tempo era minoritário, mas ao longo das décadas foi se tornando majoritário. Ora, a raça branca foi a única raça na história humana que se interessou pelo destino de alguma outra raça. Não tem precedente. Mas nem japonês, nem preto, nem árabe, ninguém jamais pensou, não, coitadinho desses pretos estão sendo escravizados. Ninguém, só o branco pensou nisso. E, mais ainda, o branco entrou no comércio escravo muito tarde. O comércio escravo já tinha quase 1000 anos de idade, inventado pelos muçulmanos. E hoje os muçulmanos se aliam às comunidades negras para condenar o branco. E como é possível um treco desse? Então, isso não é um problema de opinião, é um problema de percepção. Quer dizer, que se você sabe, por exemplo, o pessoal fala assim, as cruzadas, tem um sujeito que fez até no YouTube um vídeo interessante, mostrando a extensão e amplitude da expansão islâmica. É um negócio monstruoso, avassalador, tomou 20 países, matou gente pra caramba. Daí eles fizeram a cruzada para tomar uma cidade. E as cruzadas são exemplos, vamos dizer, da maldade imperialista branca. Eu falo, como é possível um treco desse? Então, se você, desde pequeno, você é ensinado a repetir frases e chavões que dizem o contrário do que você está vendo, você se torna incapaz de reagir a essas coisas. Está entendendo? Então, criou-se o analfabetismo funcional proposital e uma histeria proposital. Histeria não é sair dando gritinho, não. A maior parte dos histéricos não dão grito, não tem chilique, não tem nada. Eles só dizem aquilo que ouviram em vez daquilo que estão vendo. Eles contrariam aquilo que estão vendo. É o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas imediatamente, em você, é claro. Então, isto se disseminou em toda a sociedade.
Está todo mundo assim. E por isso mesmo a sociedade está cada vez mais fácil de administrar, porque você a convence de qualquer bobagem. Né? Se você pegar, por exemplo, a literatura médica mundial, você vai ver que toda hora surge denúncia de que determinadas substâncias fazem mal. Só que em outro país está se publicando um número idêntico de estudos que mostram que essas substâncias fazem bem. As pessoas acreditam num negócio aqui, no outro negócio lá. Eu digo, mas que raio de ciência é esta? Hã? Se você pegar, por exemplo, a teoria do gênero, não é isso? Outro dia mesmo saiu um estudo, falou, olha, existem aqui 6.800 diferenças genéticas intransponíveis entre homem e mulher. Intransponíveis. Quer dizer, um homem jamais será mulher, mulher jamais será homem. De jeito, faça o que fizer. Pode mudar a sua aparência, até perante o espelho, e pode mudar a sua cabeça. Mas ser uma mulher você não vai ser jamais. E ser um homem, a mulher não vai ser jamais. Agora, isso é uma coisa terrível, porque eu imagino, né, o sujeito transex, né, que está lá todo embonecado, todo lindo, e ele sai da festa 3 horas da manhã e vê a barba crescendo. É horrível, não é? Ele não quer encarar isso. Se você não encarar essa realidade, que é trágica, tá certo? Tem que inventar uma teoria, né, para aliviar o seu senso de inadequação. Senso de inadequação que, na verdade, é o próprio tecido da sua vida. Né? O próprio nome que você fala, disforia de gênero. O que é disforia de gênero, meu Deus do céu? Você não está se sentindo bem dentro do formato que você nasceu. Então, é por definição um sentir-se mal. E esse sentir-se mal não vai passar nunca. Mesmo que você faça 400 operações plásticas. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.